Salve, salve galera, amigos do canal RDA News. Estamos por aqui hoje para trazer os principais fatos do dia, nesse dia 21 de agosto, né? Um dia relativamente animado, né? Com alguns fatos importantes e a gente vai trazer para vocês agora, né? Algumas dessas notícias para a gente, né, ficar bem informado. Então hoje a gente vai começar aqui, né? Com uma notícia aqui do portal 247 que fala o seguinte: que a Polícia Federal encontra, né, no celular de Mauro Cid evidências, né, de que Bolsonaro sabia da venda das joias, né? Então, quando a Polícia Federal teve acesso, né, ao conteúdo do que tinha no celular de Mauro Cid, pôde, né, resgatar muitas provas de muitos fatos, entre elas, né, possíveis indícios de que Bolsonaro, né, sabia e, tão como sabia, ordenou, né, deu a ordem para que Mauro Cid pudesse, né, vender o Rolex e vender as joias. Então, a partir de então, né, a Polícia Federal está aprofundando ainda mais as investigações e buscando mais indícios que liguem Bolsonaro aos fatos. Aí, complementando aqui um trechinho da reportagem, só para vocês terem noção. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid sugerem que Jair Bolsonaro tinha conhecimento das tentativas de vendas e resgate de joias no exterior. Essa descoberta marca um avanço na investigação das joias sauditas presenteadas ao governo Bolsonaro, que já inclui apreensão, inclui apreensão de celulares, quebra de sigilos bancários e promessas de depoimento. Então, a Polícia Federal está avançando ainda mais, né, na coleta de provas e a gente fica aguardando esse desfecho. Essa é uma das principais notícias de hoje e a gente vai continuar acompanhando e trazer para vocês o desdobramento, né, dessas provas que possivelmente a polícia possa encontrar no telefone de Mauro Cid. Uma outra notícia importante de hoje, né, que saiu, foi a condenação de Walter Delgatti, né, o hacker de Araraquara. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão, né, pela invasão dos celulares, né, das contas de Sérgio Moro, de alguns procuradores da Lava Jato e de muitas autoridades. Então, hoje, né, o hacker Walter Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Lava Jato, né, e trazer à tona tudo, né, todos os desmandos, né, e todos os abusos cometidos por Sérgio Moro e sua trupe, né? Independente de ter feito um bem ao país, ele cometeu um crime. E por assim, né, foi condenado. A gente não sabe até que ponto essa condenação de 20 anos ela é justa no processo, né? Os advogados do hacker eles vão recorrer, né, muito possível para que essa pena seja revista. E até que ponto a gente precisa saber se esse julgamento ele foi parcial, né? Tendo em vista que esse julgamento começou ainda com Sérgio, na época que Sérgio Moro ainda era juiz da Lava Jato. Então, só para a gente ter um pouquinho aqui do parâmetro do que aconteceu, né, para a gente relembrar o caso. O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e um mês de prisão, né, na Operação Spoofing, que investiga o vazamento de conversa de autoridades ligada à Lava Jato. No momento, o Delgado está preso, né, mas por causa de outra investigação, a que apura a suspeita de que ele foi pago pela deputada Carla Zambelli para invadir o sistema eletrônico, né, do Poder Judiciário. Então, o hacker Walter Delgado é uma pessoa, né, que está envolvida em muitos problemas, né? Muitos problemas. Ele foi preso na Operação Spoofing, né? Passou um bom tempo preso, né? Teve o benefício da progressão, estava respondendo, estava no semiaberto, né? E aí se envolveu, né, com o clã Bolsonaro, né? Com o clã Bolsonaro e tentou, né, como é de conhecimento de todos, invadir o sistema do TRE, invadir as contas do e-mail do Alexandre de Moraes, tentou invadir as urnas e está aí preso novamente. Então, vamos aguardar para saber mais desdobramento sobre a prisão, né, e a questão do Walter Delgatti, né, do depoimento dele à Polícia Federal sobre, né, o suposto envolvimento de Bolsonaro e Carla Zambelli, né, na contratação do mesmo para cometer crimes perante a Justiça Eleitoral e
Poder Judiciário. Vamos aguardar. Uma outra notícia tão importante de hoje foi o fato de o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, né, formar maioria por 9-2 para tornar a deputada Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Então, hoje, nesse momento, o Supremo formou maioria, né? E a deputada Carla Zambelli, nesse momento, ela vira ré por porte ilegal de armas, né? Ali aquele fato horrendo que aconteceu às vésperas da eleição do ano passado, né? Há quem diga, né, no meio dos Bolsonaro, né, no meio bolsonarista, que aquele fatídico 29 de outubro, né, véspera das eleições, também foi crucial para a derrota de Bolsonaro nas eleições, né? Depois que Carla perseguiu um jornalista armado, né, em São Paulo, né, aquilo ali repercutiu negativamente e, de uma certa forma, segundo os bolsonaristas, interferiu para a derrota do capitão. Não sabemos, mas assim, que bom, né? Tomara que realmente tenha interferido. Mas é isso, então, esse aí é mais um desdobramento daquele 29 de outubro, né? Agora a deputada ela é ré, né? Ela vai ser julgada, se condenada ela pode vir a perder o mandato de deputada, né? E possivelmente ser presa. Vamos ver, aguardar o desdobramento. Uma outra notícia de hoje, né, que também circulou muito nos meios de comunicações digitais, foi a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro, né? Depois da entrevista que ele concedeu em um evento em Goiás, onde ele falou que se sentia perseguido, que não se sentia seguro, vários meios de imprensa, né, vários veículos de imprensa, né, fizeram a leitura de que Bolsonaro está pensando em fugir. E aí, e de uma certa forma, né, estão se perguntando o porquê o passaporte de Bolsonaro ainda não foi apreendido, né, para que possa prevenir. Segundo fontes, né, segundo o meio de imprensa, né, o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário está monitorando, né, o Bolsonaro para que, caso ele tente fugir, seja impedido. Agora, um meio mais seguro de garantir a não fuga seria a apreensão do passaporte do mesmo, né? Então a gente vai ler aqui um trechinho de uma reportagem, né, do UOL, né, da colunista, né, cientista política Daisy Siocari, né? Aí fala aqui, segundo a cientista política, né, avaliou que é necessária a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro por conta do risco de o ex-presidente deixar o Brasil, em meio às diversas investigações contra ele, né? Tendo como exemplo o fato de Bolsonaro teoricamente, ter fugido do país no dia 29 de dezembro, às vésperas da posse do Lula, né? Há quem diga que por medo de ser preso. Então, por esse histórico, né, há um grande burburinho na imprensa de que Bolsonaro cogita fugir. Vamos aguardar para ver, né? E a grande expectativa de hoje, né, foi que a Polícia Federal já conseguiu acessar os telefones apreendidos de Frederic Wassef, né, segundo muitos, o operador de Bolsonaro. Então, se criou uma expectativa muito grande para saber o que a Polícia Federal vai conseguir extrair, né, do telefone do Wassef, né, porque há quem diga que ali tem as provas que faltam para ligar Bolsonaro à cena dos crimes, né? No caso, os desvios e as vendas das joias. Então, hoje saiu uma notícia no G1, né, da repórter Andréa Sadi, de que a Polícia Federal conseguiu acessar os 4 telefones de Wassef, principalmente aquele que era exclusivo para comunicação com o Bolsonaro, e desse mato, né, espera-se que saia muito coelho, né? Então vamos ler aqui um trechinho da reportagem só para a gente entender o contexto, né? Mas assim, PF conseguiu quebrar as senhas dos 4 celulares de Frederico Wassef, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro,
que foram apreendidos pela operação, pela corporação, na última quarta-feira, 17, em São Paulo. A informação foi divulgada, né, pela jornalista Camila Bonfim, da Globo News. O que aconteceu? O ACEF entregou os aparelhos sem fornecer as senhas. O advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão quando estava na churrascaria Barbacoa, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Então, essa apreensão em si, né, ela criou muita apreensão no meio bolsonarista pela proximidade do ACEF com Bolsonaro e principalmente pelo fato de já ter vindo à tona e o próprio Frederico Wassef ter confirmado que foi o responsável pela recompra, né, do Rolex vendido pelo núcleo bolsonarista, né, pelo Mauro Cid ou por algum outro ajudante dele de ordem. Então, como já está confirmada a participação do Frederico Wassef na compra, né, do Rolex, do resgate do Rolex, então se criou uma expectativa muito grande de que nesses aparelhos tem muitos indícios que possam complicar ainda mais a vida do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente continua aguardando, né? Continua observando para ver o que vai surgir de novidade nesses casos. Aí o que a gente traz é que a cada dia que se passa, vai surgindo muito mais indícios, né, da participação direta de Bolsonaro nesses crimes que estão vindo à tona. Sem contar que ainda existem milhares de e-mails a serem analisados pela Polícia Federal. Então, a cada dia que se passa, vai vazando algo relevante, né, na troca de mensagens, na comunicação do clã, né, que estava ali em volta de Bolsonaro, sobre as irregularidades que eram praticadas no dia a dia. Então, a cada dia que se passa, vai vazando alguns fatos novos que complicam ainda mais a vida de Bolsonaro. Então, vamos, né, continuar aguardando, acompanhando, para ver o desdobramento de tudo isso, né, e trazer para vocês e deixar vocês bem informados. Então é isso aí, galera. Se você chegou até aqui é porque você gosta do canal, né? Então não esquece de deixar seu like. Se você já não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas se informem, né? Fique por dentro do que está acontecendo. Então curte, se inscreve e compartilha. Salve, salve e até a próxima.